Boa noite. Estou eu na vigília da noite com a minha lâmpada acesa. E sinto no coração que muitas vezes o que Deus quer muitas vezes é dar força às pessoas, consolação, levantar, botá-las de pé e segurá-las assim, de pé, né? Estou no meio da noite aqui. Eu acho que até uma metáfora de Deus, né? Falar no meio da noite, para mostrar que a gente está no meio dessa escuridão. Como diz lá na palavra, né? No meio de uma grande escuridão, Deus faz luz. E a gente tem que olhar para essa luz, né? É bonita essa lâmpada, a nossa lâmpada tem que estar acesa. E eu vou dividir com vocês, né, uma palavra que Deus deu, né? Vê se essa também é para você. Diz assim: conhece a justiça e os juízos de Deus. Conhece a justiça, não dos homens, né? Conhece a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É o jeito de Deus operar, o jeito de Deus fazer as coisas, né? A justiça de Deus, o jeito de Deus pensar, como é que Ele faz os seus juízos, como é que Ele faz as suas separações, como é que Ele faz as suas escolhas. Conhece a justiça e os juízos de Deus, né? Como é que Deus resolve fazer um juízo? O que é um juízo? O que é uma separação? Quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus demonstra o seu amor por esta pessoa, como Deus faz para mostrar os seus eleitos, como é que Deus faz quando Ele quer fazer um juízo até de mostrar verdades, né? Tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, né? Quando Deus faz um juízo pode ser sobre uma pessoa, sobre um grupo, sobre uma cidade, sobre uma região, sobre um país, sobre todo o mundo inteiro. E nós estamos vivendo um pouco disso. Conhece os tempos de Deus, os momentos de Deus, conhece. Então, Deus está falando para você conhecer, tomar conhecimento, quer dizer, Deus está dando o conhecimento, quer que você receba esse conhecimento, né? Interessante. Depois ele continua assim: permanece firme no estado em que Ele te colocou. Ou seja, Deus está falando assim: tem o conhecimento, o meu conhecimento, os meus acontecimentos, o que vou fazer, e Deus pede para você: permanece firme no estado em que Ele te colocou, né? De pé, conhecendo, crescendo em oração, permanece firme. É isso que Deus tem pedido tantas vezes. Ele sabe como você é, da sua fraqueza, do seu momento difícil, Ele sabe. Mas Ele também sabe que você pode ficar firme, que você pode ficar de pé, que você tem esta força que é lhe dada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele te deu também os anjos para te ajudarem a caminhar. Ele te deu, né, os anjos, os santos, por interceder junto a ti. E Maria Santíssima, como mãe e chefe, poderosa, general de batalha, né? Continua assim: permanece firme, hein? Permanece firme, não duvida não. E na oração constante ao Altíssimo. Que legal, né? Deus manda você permanecer firme e depois Ele fala o quê? E também na oração constante ao Senhor. Então Deus está te pedindo para você ficar firme e constante.
Ele quer ver a constância em você. Muitas vezes você está sendo provado para ver a tua fé, se você fica firme e constante. Aí você está começando a chegar a uma maturidade espiritual, né? Que nós vamos subindo, descemos, subimos e descemos, né? E Deus quer que a gente seja constante, firme, sereno, né? Eu sei que eu estou falando uma coisa bem difícil, né? Porque às vezes as pancadas que a gente leva são verdadeiramente fortes, né? E Deus fala, serena-te. Nossa palavra que Ele fala, serena-te. Permanece firme, em oração constante ao Deus Altíssimo. Continuando. Anda na companhia do povo santo. Olha só, olha a dica. Então, com quem você está andando, meu amigo, meu irmão? Com quem você está andando? Só vai saber das coisas de Deus os que são de Deus. Tem gente que vai tentar saber, nas sabedorias dos homens do mundo, tentar descobrir as coisas de Deus. Isso é loucura. Eu vi outro dia uma coisa dessa, é loucura. Quem sabe das coisas de Deus são os homens de Deus. São os homens e mulheres, né? Óbvio. Que andam na presença dele. Aqueles como Deus fala, eu vou hoje vou te fazer uma confidência. Vou te revelar uma coisa. Quem são essas pessoas que têm essas confidências? Anda na presença dessas pessoas. Escuta mais essas pessoas, né? Padres, freiras, leigos, aqueles que estão escutando ao Senhor, aqueles que o Senhor está confidenciando, né? Anda na companhia do povo santo. Entendeu a dica? Vou continuar. Com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Ou seja, eu vou andar com o povo. Mas quem é o povo santo? O povo, basta estar na igreja, basta estar... Não. Deus dá uma dica para você. O povo santo é aquele que vive. Com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não é só falar da glória de Deus. É viver. Viver, o que é viver a glória de Deus? É viver profundamente Deus vivo fazendo milagres. É viver num milagre. Viver uma vida de milagres. Todo dia é um milagre. Né? Eu gostava de uma frase do Padre Jorge que falou assim: Espírito Santo, que milagre a gente vai fazer hoje? Esse eu escutei ele falar. Então, que milagre vai fazer hoje? Então, ele pede, vive na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Viver é depois aqueles que falam a glória de Deus, né? Então Deus tem um chamado, né? Ele continua depois assim: não te detenha nos erros dos ímpios, louva antes da morte. Ou seja, não fica vendo essa porcariada dos ímpios, né? Daqueles que não seguem a Deus, dos ladrões, dos safados, né? Não posso falar as palavras. Das pessoas que não vivem com Deus. Não se detenha, não se enraiveça, não veja as besteiras que eles estão fazendo, né? Porque daqui a pouco eles são que nem erva do campo, florescem e morrem, né? Passam. Infelizmente não se voltam para Deus. Glorifica a Deus enquanto tiveres vida e saúde. Por quê? Porque, como Jesus dizia, Deus é o Deus dos vivos, né? Qual a sua fé? A minha fé é no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de Jesus. Qual é a sua fé? Né? Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àqueles que para ele se voltam. Para quem é a misericórdia de Deus?
Ah, Deus é misericordioso, a gente vê para cima, mas Deus é misericordioso para cima. Mas para quem realmente é misericórdia de Deus? Né? O perdão que concede àqueles que para ele se voltam. São aqueles filhos que se voltam para Deus, que Deus tem o perdão e a misericórdia. Os outros recusaram. Deus quer falar para você: eu perdoo os teus pecados, desde que você se volte para mim, peça perdão, se converta e mude de vida. Se não tiver isso, né? Então estou dividindo contigo, são coisas que a mim me tocam. A nossa palavra veio para mim, né? Ah, você pode querer saber onde é que está escrito isso. Está na Bíblia, Eclesiástico 17, 24 a 28. Se quiser ler devagarzinho depois, ver onde mais te tocou, reza de novo, né? Às vezes Deus quer te falar mais alguma coisa, né? E para mim esse texto aqui foi uma grande consolação, né? O chamado de Deus de conhecer a sua justiça, os seus juízos, mas também de permanecer firme, de pé onde Ele me colocou, na muralha, né? Da intercessão junto a Deus, das misericórdias e na oração constante ao Altíssimo, ao Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então, queria dividir esse texto contigo, de um irmão que precisou do texto que Deus deu, e eu estou dividindo as minhas misérias, mas a palavra também que me orienta em direção àquele que é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor Javé. Tá bom? Paz e bem.